Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a aula 4 desse projeto massa, que é o projeto de vida que a gente está construindo aqui com vocês. Eu dou essas entonações que é para chamar a atenção. Eu sou o professor Armando Pérez e estou aqui com ela, essa pessoa risonha maravilhosa aqui ao meu lado. Tão bonzinho. Tá vendo que pessoa bacana que eu trabalho, minha gente? É muito bom estar trabalhando com essa parceria de entonações, de ideias. E de trejeitos. Trejeitos. Estamos aqui com um ator nato. Então vamos lá, meu nome é Yolanda, né? E junto aqui com Vitória, a gente vai estar trazendo um tema super bacana e super importante de a gente vivenciar. Não só na idade de vocês que estão agora em transformação, que estão aprendendo coisas novas, estão aprendendo a se relacionar, mas também com pessoas mais velhas, como é o nosso caso. Né? Então, a gente falar de um tema como esse, alguém pode até julgar, né, de dizer, mas esse assunto que se trata em escola, óbvio que é. Vocês passam muitas horas do dia na escola e passam muitos dias da vida na escola e a gente torce para que seja depois da universidade, então faz parte da vida. Então a gente não poderia deixar de citar algo tão importante e que, pela Organização Mundial da Saúde, pela Unesco, é fundamental ser cada vez mais debatido dentro das próprias instituições de ensino. E a gente vai falar sobre o que não é uma relação afetivo-sexual. Na nossa aula passada, a gente tratou do que é, não foi, Armando? Exatamente. Então, já relembrando aqui o que foi a nossa aula passada, né, a gente tratou justamente, né, dos elementos que vão constituir uma relação afetivo-sexual saudável, né? Então, nos elementos que a gente tem que pensar e que muitas vezes a gente ignora ou que a gente não tem acesso, né, que está relacionado à responsabilidade, a consentimento, a naturalidade dos afetos, né, seja por quem for, a forma de amar que a gente tenha, tá? Então, isso não é um tabu, né? Muitas sociedades, até grupos familiares, tratam como tabu, não se fala sobre isso, mas a escola é um lugar que a gente está tentando criar um ambiente seguro para vocês falarem sobre isso, né? Então, tirarem as dúvidas de vocês. Então, a gente sempre relembra aqui que, caso eu não consiga verbalizar a minha dúvida, né? Ou que eu tenha ou que isso seja sensível para mim, o tema que a gente vai abordar hoje, então chega para o tutor, para a tutora, até para a gestora da escola, gestor, né, para algum adulto da sua confiança, pode ser até outro professor de outra matéria, que seja da sua confiança e comunica isso, tá? Porque é importante também a gente olhar para nós e perceber como esses temas eles atravessam a nossa vida, beleza? Então, isso é um acordo que a gente tem, tá, pessoal? A gente traz esses temas aqui para informar, até para prevenir muita coisa, mas é importante também levar em consideração a história de vocês, beleza? Então, começando aqui, professora. Então, gente, na nossa aula passada, nós vamos recapitular isso, né? De como são as relações afetivo-sexuais. E aí vimos, né, que perpassa situações como escolha, você escolher com quem vai se relacionar, prazer, consentimento, intimidade e privacidade e responsabilidades. Vejam, essas responsabilidades, elas vão além da questão física, né? A gente conversou sobre os métodos contraceptivos, sobre as infecções, né, sexualmente transmissíveis, mas também tem a questão da responsabilidade para com os seus afetos, com quem você se relaciona, com o seu corpo. Então, pessoal, atenção quanto a isso, né? A gente falar a respeito de algo tão natural, de algo que faz parte da vida das pessoas, que é através desse algo que a gente teve vida, né? A gente só veio ao mundo através dessas relações sexuais, todos nós, sem exceção, né? Mas também a gente tem que citar cada vez mais essa questão da privacidade, dessa intimidade, do consentimento e falar de responsabilidade. Vejam então como esse tema ele é super amplo e super simples, gente. Ele é bem simples. Então, a gente falar nessas relações, por que a gente trata esse tema de afetivo? Porque a gente está lidando com os afetos. Ao contrário de outras espécies, né, Armando? A gente não se relaciona sexualmente apenas para reproduzir. A gente se relaciona para criar intimidade com aquela outra pessoa, para ter conexão, para ter prazer. Exatamente. Então,
Por isso que a gente tem que falar dessa questão do afeto que se está nas relações sexuais. Sabendo então de tudo isso que a gente trouxe, o que tu pode acrescentar? Bom, eu trago, minha gente, essa reflexão sobre também as novas formas de se relacionar, né? Que é muito importante, a gente às vezes toma isso como algo mais simples, né? Você está se comunicando com alguém através de um aplicativo, através de uma rede social, Sim. né? Então eu reforço sempre essa questão da segurança, que a gente já abordou aqui, mas que não custa nada. Por quê? Porque esse tema que a gente vai falar hoje, ele toca diretamente nesse ponto, que é o ponto da segurança, que é o que não é uma relação afetiva ou sexual. Nesse caso, já vai diretamente o que não é uma relação sexual. Porque Porque não com tem esses afeto, pontos né? não tem afeto. Exatamente. Impossível ter afeto. Né? Exatamente. Então, a gente vai citar alguns deles e vamos debatendo devagarinho, né, Armando? Exatamente. Temos tempo, bora lá. Então, o que não é uma relação sexual? Abuso verbal. Então, se a outra pessoa está abusando verbalmente, está tendo palavras agressivas, está tendo atitudes que vão levar a você ceder a sua intimidade, ceder o seu corpo, isso não é uma relação sexual, gente. Uma relação sexual, ela se dá através disso, do carinho, da escolha, e não precisa nem ser de uma relação em que as pessoas têm um relacionamento, né? Como um namoro, como alguém que você já tem uma história. De repente você conheceu alguém, se interessou sexualmente por aquela pessoa e a pessoa se interessou por você, e vocês têm esse momento íntimo entre vocês, mas não pode estar envolvido com esse abuso verbal. Não pode estar envolvido com violência. Exatamente. Isso vem, por exemplo, muitas vezes um uso de palavras que distratem, né? Isso vem, por exemplo, na imposição pela voz, através do grito, tá? Então, Uma violência física, né? Exatamente. São, às vezes, sinais que vão sendo dados, assim. Então, muitas vezes, né, quando a gente vai chegar, né, a gente tem aí violência, tem outros termos que todos, na verdade, eles vão se correlacionar, tá? Mas, muitas vezes, o prenúncio, né, o que vem antes da violência, é uma imposição, é um distrate. Uma chantagem emocional. Exatamente. Então, normalmente são elementos que são dados, né? A não ser que a pessoa tenha realmente seja uma psicopatia, ela já vai agredir e tal, e aí já é um nível extremo, né? Mas normalmente, né, numa relação que haja ciúme, por exemplo, que haja insegurança, a pessoa vai às vezes perder a cabeça, vai falar e depois, não, desculpa, não sei o quê. Então, é para vocês ficarem atentos e atentas, tá? Que são muitas vezes sinais que vão ser dados e que, infelizmente, em alguns casos culminam em questões mais sérias, mais graves, né? Não que isso seja menos sério, mas que são mais graves, que têm consequências mais graves, tá? Tudo isso que meu colega trouxe entra já na questão do desrespeito. Se tem esses elementos do abuso verbal, a gente pesquisou bastante a respeito e viu que é bem comum essas relações de abuso começarem com palavras que às vezes não são violentas, mas que são com chantagem. Chantagem emocional. E que a pessoa às vezes é tão enredada, quando vê, já está numa situação super difícil. Tá? Então, tenho muito cuidado com isso. O que a gente trouxe já na aula passada, do consentimento. O contrário de consentimento é justamente o impedimento. Se você cede para poder agradar o seu parceiro, a sua parceira, se você cede para poder pensar, não, se eu não me relacionar assim, vou perder essa pessoa vai se zangar comigo, vai ter uma briga depois. Tudo isso são sinais de abuso, gente. A pessoa ceder para evitar uma situação pior, porque muitas vezes se pensa no abuso somente num prenúncio, né? Começou antes e aí descambou na relação sexual. Às vezes não, às vezes o menino, a menina cede para poder evitar aquela briga, né? Que vai para o abuso físico e com menores de idade. Pessoal, não existem relações sexuais com menores de idade, certo? Isso é uma questão de lei, isso é uma questão de cuidado com o seu desenvolvimento. Quer dizer, então, eu tenho 17 anos, com 18 anos, por causa de um ano, eu vou ser mais maduro? Às vezes não. Mas a gente pensando no que as nossas leis dizem, e se as leis existem, é porque tem sentido do porquê existiram, né? Exatamente. É da gente saber que, como a gente trouxe a aula passada, de que a adolescência ela é uma fase em transição,
é uma fase da vida, como a gente passou outras tantas. Então, há fases na vida para tudo. Então, se pensar entre menores de idade, ter relacionamento sexual, isso é abuso. Isso não é relacionamento sexual, isso é abuso. Ainda mais quando for entre uma pessoa adulta e uma pessoa menor de idade, tá? Então, minha gente, veja, a gente traz isso aqui, né, de uma forma bem mais direta, mas conversando com vocês, tá? Então, é Como importante... alerta mesmo, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tá é um tema um pouco mais sério, tá? Mas sem perder aí também a leveza que a gente tem de poder evitar, né? Sem perder também a ideia que a gente tem de trazer o melhor para vocês, né? O melhor no sentido de que a gente busca ajudar vocês nessa construção do projeto de vida, né? Então, são coisas que, infelizmente, a gente levanta dados e a gente vê que isso é muito próximo e que muitas vezes nem é notificado. Então, ainda Sim. tem isso, né? Uma subnotificação Vê sobre Vê casos... um número altíssimo, né? Exatamente. E muitos casos não são notificados. Porque são justamente esses momentos menores, esses momentos de prenúncio. Então, muitas vezes a violência, e aí tem todas as questões que vão estar relacionadas a isso. E que deixam marcas, né? Deixam marcas em Deixam futuros traumas. relacionamentos. Exatamente. Então, é muito comum a gente já, à medida que a gente foi pesquisando, que a gente foi lendo, em que vários adolescentes citam, isso já na idade adulta, que é nosso caso, de que por ter começado a se relacionar sexualmente muito cedo, ou com aquela afobação toda que tem, levou disso, o que no momento parecia uma coisa massa, uma coisa bacana, mas que atrapalhou relações futuras. Atrapalhou forma de se relacionar ao longo dos anos. Justamente porque, como a gente disse da adolescência, é uma fase, está em transição. Então, em um momento em que deveria se ter outros focos de desenvolvimento, de outros aspectos da vida, a gente antecipa, pula etapas, e aí vai sendo prejudicial, muitas vezes, a outras formas de criar intimidade com as pessoas ao longo da vida. E o que a gente quer para vocês, o que a gente quer para a gente, é isso. É ter conexão, é ter essa segurança, é ter intimidade. E isso são processos, são conquistas. Vamos ver mais sobre isso? Vamos embora. Eita, gente, então, vejam só. Relacionamentos abusivos, o que são? Então, falar em relacionamentos abusivos não se tratam apenas das relações sexuais, né? Pode ser também no seu âmbito familiar, pode ser também com amizades, ter amizades abusivas, né? Porque o relacionamento abusivo ele é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física e ou emocional. Então, é muito amplo. A gente está trazendo aqui para as questões sexuais justamente para o seu tema da nossa aula. Então, vejam esse cartaz. Tem diversas e diversas frases, tá? E muitas dessas frases, tá aí a imagem de uma menina, não quer dizer que com meninos também não existam, tá? Exatamente. Então, ficar alertas também, né? Para os rapazes e que muitas vezes pela própria constituição familiar, né? Pela própria organização que algumas pessoas crescem, tem essa coisa assim da imposição masculina e tal. E muitas vezes, né? Isso acaba não trazendo a percepção de que isso pode acontecer também com homens. Sim. Né? E Muito que até falar disso. sobre isso, exatamente, até falar sobre isso, não, eu sou homem, eu não vou admitir que uma outra pessoa fez isso comigo, né? Que eu me coloquei nessa situação. Então, essa sociedade que a gente vive, ela não permite esse tipo de tratamento mesmo, né? De abertura para a gente viver de forma saudável. Então é muito importante os rapazes, né, os meninos ficarem alertas para isso também, tá? Desses dados que a gente leu, né, Armando? A gente procurou desde o nosso DataSUS, né, falando do nosso Sistema Único de Saúde, mas também mais amplo, como da Organização Mundial da Saúde. E você deve falar disso melhor do que eu, porque isso é específico com o teu gênero. Mas que muitos homens que foram abusados não costumam falar do abuso, porque mexe com essas questões, né? Mexe com o machismo, mexe com não querer estar vulnerável. Então, a gente viu um exemplo que julgamos bem interessante, de que um rapaz, já na nossa faixa etária, mais de 30 anos, falar que quando ele tinha 12 anos, ele foi abusado sexualmente por uma pessoa que trabalhava na casa dele. Só que essa pessoa era uma mulher bonita, uma mulher pouco mais velha do que ele tinha 12, ela tinha 20,
e que quando ele se queixou com amigos mais próximos, o que disseram foi: ah, não, isso é uma sorte a sua. Eu também queria estar me relacionando com alguém, uma gata de 20 anos, você é um privilegiado. Mas veja, o que a gente está trazendo sobre abuso é que ele não se sentia pronto para aquilo. Exatamente. Ele não queria aquela relação. Então vejam como essas desigualdades de gênero, esse machismo, atrapalha até em situações como essa, em que a pessoa foi abusada, mas não poderia nem ver aquilo como abuso. Mas ele sentiu nele, nos sentimentos dele, que ele tinha sido ultrajado, de que tinha sido desrespeitado algo que ele não querer esse toque, esse ato no seu corpo. Vejam a seriedade disso. Exatamente, minha gente. Então, ficar alertas aí, né, para esse tipo de idealização que a gente tem do que é ser homem, né, do que de como um homem tem que se portar. Então, a gente está aqui para debater esse tipo de coisa, tá? E para trazer essa reflexão para vocês, beleza? Eu trouxe essa questão, né, dos meninos, porque é muito silenciado, né? Exatamente. É muito idealizado, como você falou. Mas antes de falar de abuso, a gente tem que falar também dessa desigualdade de gênero. Por que a desigualdade de gênero está literalmente ligada a esses abusos? Está bem forte. Chega na tela esse slide aqui para o pessoal ver. Isso. Então vejam, a gente trouxe dados da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que em 2013 divulgou que 35% das mulheres do mundo já experimentaram tanto violência física e ou sexual partindo dos parceiros íntimos ou violência sexual de não parceiros. Então veja, a gente falou todos esses elementos aí relacionados a essa ideia de gênero, né, que é uma questão social, né, o gênero é uma ideia social, né, mas pela construção da sociedade, as mulheres elas vão ficar muito mais numa posição de vulnerabilidade, elas vão ser colocadas nisso aí por inúmeros mecanismos sociais, tá? Que vai gerar um dado que é muito sério. A gente traz outros dados aqui para vocês, mas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse número, ele lembra a gente a necessidade de estabelecer leis que ajudem a gente a tentar coibir, a combater e a principalmente punir, né, pessoas que incorrem nesse tipo de ato. Então, aqui no Brasil, a gente tem a lei 12.015 de 2009, que ela está relacionada ao Código Penal, né, e protege as vítimas dos casos chamados de crime contra a dignidade sexual. Tá? E a gente trouxe aqui, como eu falei para vocês, outros dados, que é o dado sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então, adolescentes aí considerando pessoas até os 13 anos de idade. Então, vocês estão aí no fim já do ensino fundamental, né? No 9º ano, então já estão aí por volta dos 14 adiante, né? Então, já estão aí entrando na fase da adolescência, né, que segue ainda mais um pouquinho. Então, o dado ele considerou até os 13 anos de idade. Então, do lado esquerdo nós temos o dado em relação às meninas, né, o sexo feminino, e do lado direito, aqui no lado direito, a gente tem o sexo masculino. E é interessante analisar, ó, de longe a gente já consegue perceber que a gente tem uma diferença, né? Então, cada corzinha dessa é uma faixa etária, né? O de baixo aí é de 0 a 4 anos, o azul, o verde de 5 a 9 e o mais verde limão aí é de 10 a 13. Gente, essa questão do abuso notificado, que como o Armando disse, né, muitas vezes esse abuso ele não é notificado, não se tem denúncias para se ter ainda um dado maior. Muitos casos são abafados. Por quê? Porque esse tipo de abuso se dá muito entre pessoas conhecidas. Muitas vezes se imagina a violência sexual, o estupro com pessoas desconhecidas, que ocorre. Só que mais de 80% dos casos se dá dentro desse âmbito familiar, ou de pessoas próximas, vizinhos, algum parentesco mais próximo, alguém que tenha contato com essa vítima. Então, devido a isso, tem vários movimentos, como esse que está aí a imagem, né? Que é um movimento contra o abuso sexual, tem vários outros, né? Então, a gente falar também desses dados é falar que tem também a questão do racismo.
75% das vítimas são meninas negras e pobres, das vítimas que são notificadas. Então, vejam como tudo isso, um assunto vai entrelaçando a outro, da desigualdade de gênero. Aí dessa desigualdade de gênero entre homens e mulheres, também tem a desigualdade de raça, de que as meninas negras, as meninas racializadas, elas também são mais fáceis de ser abusadas, porque está bem ligada à questão da pobreza. Vejam só. Então, tem muito, como a Yolanda falou, tem muita coisa para a gente destrinchar desse tema aí, né? E a gente vai seguir aqui, vejam, né, essa com essa essa... proposta. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Simples e direto, né, minha gente? Acho que as crianças vão sumindo, né? Exatamente. Elas vão sumindo porque nessa fase em que crianças e adolescentes deveriam estar nessa fase de transição, de desenvolvimento, muitas estão sendo exploradas. Exatamente. Né? Então, sabendo de tudo isso, a gente elencou aqui para vocês alguns locais em que vocês podem procurar ajuda, meninos e meninas. Vamos parar a pensar, e se for comigo, onde procurar ajuda? Onde é que vai, Armando? Então, essa sigla aí, ó, DPCA, né, que é a famosa da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente, tá? Que aqui em Recife, isso aí no Google você acha fácil ali, no final da Caxangá, tá? A gente tem também o Conselho Tutelar, beleza? Que é um órgão aí que vai fazer uma investigação também, então que tem um sistema mesmo de proteção à criança e ao adolescente. Tem o Disque 100, você pode pegar aí seu celular e você liga gratuitamente para ele, tá? Tem esse aplicativo, a gente que é tão ligado assim, né? Você tem seu tablet, tem seu celular, dê uma olhadinha nesse aplicativo chamado Proteja Brasil. E, gente, é muito importante pensar em algum adulto de confiança, que pode ser alguém da sua família, ou alguém, como eu disse, mais próximo, um professor, uma professora, né? Converse com algum adulto de confiança. Confie no seu sentimento. Confie de você dizer, poxa, eu não queria esse toque. Foi só uma vez, mas eu não queria que aquela pessoa tivesse passado a mão em mim dessa forma. Confie de que o que o seu corpo, o que o seu sentimento diz que é para seguir ou não, tá, pessoal? Exatamente, minha gente. E aí a gente traz aqui, né, uma imagem mesmo, que é uma imagem manifesto, né? Que é a gente entender, né, que se a pessoa está num lugar de vítima, ela não pode ser culpabilizada, minha gente. Isso aí é algo que é uma distorção da visão que a sociedade tem, do julgamento que a sociedade faz, né, quando estouram casos de abusos com crianças e adolescentes. Então, não tem essa, tá, da gente tentar arrumar uma forma de culpabilizar a vítima. Beleza? Então, isso é a mensagem bem direta disso aí. Pois é, sabendo tudo isso, então a gente trouxe esse desafio para vocês. Vocês são 9º ano, vão dar conta disso lindamente. Aproxime seu celular, seu tablet, veja esse QR Code. Então, nessa página, tem 3 artigos da Constituição Federal, nossa maior lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, são artigos já diretivos sobre o tema, tá? E do Código Penal. Vocês vão aproximar e vão ter acesso a esses 3 artigos que estão bem diretivos sobre esse tema. E aí, ó, depois vocês vão debater, né? Então é importante a gente entender esse código, entender que essa lei está aí para justamente criar esse sistema de proteção. Então, quanto mais a gente conversa sobre, a gente percebe a amplitude de proteção que eles trazem, tá? E divulgação, né? Exatamente. E aí, depois desse debate, dessa discussão, vocês vão gerar anotações, tá? A gente percebeu que o código tal, ele implica nessa proteção e por aí vai, né? Então, a partir disso, você pode fazer um por grupo ou duplo, enfim, vocês se organizam aí da melhor forma possível, tá? E manda pra gente na plataforma, né, da Unirec, acha lá o acesso aos novos componentes, projeto de vida e acessa o 9º ano, o seu ano,
e manda pra gente essa atividade que está sendo muito importante, o que vocês já estão enviando pra gente. A gente quer que vocês enviem mais e mais, porque isso traz subsídio para o nosso trabalho. Afinal, vocês são escolhidos aí para participar desse projeto junto com a gente, e a gente agradece. Tchau, gente. Beijo. Valeu, tchau, tchau.